Pô, professor, essa questão aqui tá com cara de quê? Essa questão aqui tá com cara do livro de Mamed. Se existe algo que eu lhe dou dica, sempre em concurso, para todo mundo, é que as questões relacionadas a equipamentos, eletrotécnica, as bancas adoram o livro de Mamed. Tá duvidando de mim? Aqui a figura é a mesma do livro de Mamed. A mesma. Quando eu digo a mesma, é a mesma. Tá joia? Então, de que livro é esse aqui? Esse aqui é de Manual de Equipamentos Elétricos, na parte de transformadores, transformador de potência. Então vamos lá. A figura acima apresenta um transformador trifásico a óleo mineral, utilizado em subestações de média tensão. Observando-se a numeração indicativa de alguns dos seus elementos externos, numere os elementos abaixo, associando o elemento ao número indicado na figura. Obviamente você pode parar o vídeo e verificar as igualdades, né, entre as posições. Mas o que interessa mais para a gente, no final das contas, é saber a função de cada um desses itens ou como identificá-los. Aqui tem as opções de respostas que a gente vai enumerar. Joia? Vamos primeiro para o item 1. Isso aqui é uma válvula de explosão. Ô, professor, o que é uma válvula de explosão? É uma válvula que, obviamente, uma válvula tem a função de abrir e fechar, que ela abre no caso da pressão do óleo atingir de forma abrupta um valor tão grande que possa ocorrer alguma explosão que venha destruir mecanicamente o próprio tanque, já que o transformador é a óleo, então tem um tanque. Então, se acontecer a pressão subir tanto a ponto de correr o risco de uma explosão, essa válvula abre, liberando a pressão. Então, aqui temos o 1, é a válvula de explosão. Item 2. O item 2 está aqui mostrado. Cadê? Item 2. Ah, o item 2 está aqui bem pequenininho, olha só. Isso aqui, como é que você saberia disso aqui se você não soubesse o que é a figura? Falando sério. Olha que banca, que absurdo da banca. Se você não decorou isso aqui, como é que você saberia? Porque é um pontinho que está aqui que não diz nada. Isso aqui não diz nada. Ou não dá nem para ver o que é. Como é que eu vou saber se isso aqui é um botão, se isso aqui é uma chave? Não dá para ver, não tenho visão de raio-x. E olha o que é. Uma válvula de alívio de pressão. A pessoa não falou agora que essa válvula de explosão serve para isso? A válvula de pressão tem o mesmo propósito. A única diferença é que a válvula de pressão atua com valores de pressão que aumentam de forma mais gradual, em regime permanente. Não corre risco de explosão. A válvula 1 é um equipamento de proteção para fins de aumento abrupto de pressão a ponto de você ter dano no próprio tanque. A alívio de pressão é porque você percebe que a pressão está aumentando de forma mais gradual. 2. O 3 já está um pouco mais fácil, ainda que exija uma visão meio de raio-x, né? Deixa eu até aumentar, porque você não deve estar enxergando bem também não. Me perdoe, inclusive, não ter aumentado antes. Note que o 2 aqui ó, é impossível você saber o que é, a não ser que você tenha acesso à figura. Mas note que esse 3 ele está marcando isso, isso e isso e isso. Ô, professor, tem 4 terminais. O que é isso aqui? Olha só. 4 terminais. Então deve ser da conexão em Y. Como ele falou, inclusive, que era de média tensão, aqui ele fala aqui, ó, transformador trifásico a óleo utilizado em subestação de média tensão. Parte do pressuposto que é um transformador abaixador. E para abaixar, tipicamente se abaixa com o secundário em Y, para você ter acesso às tensões de 200 de fase e de linha, para ter 2 tensões e poder aterrar o neutro também para a própria carga fazer uso. Mas tem outra coisa também que nos ajuda a entender isso aqui. É porque aqui ó, a gente tem o isolador. Então dá para ver que esse 4 é o lado de alta tensão e esse 3, que tem esses terminais, é o lado de baixa. O lado de alta tensão, como tem apenas 3 terminais, está em delta e o lado de baixa tensão está em Y, com a possibilidade de você usar o neutro. Joia? Vamos ver o que é que ele permite aqui, ó. Terminal primário, terminal secundário. Como ele falou subestação de média tensão, a gente parte do pressuposto, então, que o lado em Y é o secundário, tipicamente o de baixa.
Então, no final das contas, o 3 é o lado secundário. O 3 é o secundário. E o 4 é o primário, como eu já expliquei. Em delta, sendo o lado de alta tensão, inclusive por causa do isolador aqui que aparece. O 5. Ô, professor, o que é esse 5 aqui? Olha só dá para você saber um pouquinho porque é esse 5, porque ele está entre um tanque de expansão e um tanque no qual fica o equipamento. Por que motivo? Se você tem um tanque adicional para óleo, você vai ter fluxo do óleo de um lado para o outro. Joia! E pode ter fluxo também de gás de um tanque para o outro. Então, o que se parece com aquela coisinha é o relé de Buchholz, que é um relé que identifica exatamente quando há um gás que circula do tanque principal para um segundo tanque. Ele está aqui exatamente para isso, para identificar esse gás e no fim das contas é um relé e portanto ele altera o estado dos seus contatos para que o disjuntor atue. Então, num curto-circuito no qual vai haver de forma abrupta uma corrente alta nos enrolamentos e no fim das contas o óleo vai esquentar muito e vai liberar algum gás, esse relé identifica essa presença desse gás e o disjuntor pode abrir. Esse item 5 está aqui, ó, relé de Buchholz. Mas eu quero que você note, você consegue identificar isso aqui como relé? Se você não tiver escrito, não dá. Mas a banca gosta disso. 6 e 7, a gente vê dois relógios. É isso que a gente está vendo. O 6, marquei de Buchholz. O 6 é o indicador de nível de óleo, que você talvez consiga identificar só por estar próximo em relação a outro tanque. Então, no final das contas, ele indica o nível da superfície máxima de óleo. Então, só por causa disso. E o 7 vai ser o termômetro indicador de temperatura, também do próprio óleo. E você, a não ser que tenha tido acesso à figura antes, muito provavelmente não conseguiria perceber o que é um, o que é outro, ou caso você trabalhe com isso, que obviamente você vê as posições como sendo mais naturais, né? Você percebe tipicamente onde estão cada um deles. Então, no fim das contas, o 6 é o indicador do nível de óleo. O 6 é o indicador do nível de óleo. Cadê? E, obviamente, resta o 7, o termômetro de temperatura. Dica que espero que tenha sido aceita, viu? O livro básico que você tem que ter, além do manual de equipamentos elétricos para concurso, você tem que ter também instalações elétricas industriais, ambos de Mamed. 4, 7, 5, 3, 1. Pronto. É o item A, 6, 2. Joia? Entendido isso, vamos para a próxima questão.